esse grupo que participava do teatro, também, nós tínhamos o fotógrafo da turma e a gente fazia ensaios fotográficos. Então, de tempos em tempos, a gente pegava um final de semana, mexia no baú do Sérgio, tirava os figurinos dele e ele falava, vamos fazer fotos. E a gente ia nos locais, que era um dos locais preferidos era esse cemitério. Nós fizemos fotos aqui na Redondeza, tinha um arvoredo, um bosque, propriamente dito, de eucalipto, que a gente tirou muitas fotos com crianças, inclusive da época, que hoje a gente não sabe, deve ter a nossa idade. E aqui no cemitério também, nas esculturas, caminhando dentro das covas, nós tiramos fotos com figurinos. Na verdade, ninguém sabe o que aconteceu naquele dia da morte do Sérgio. Pelo menos o dia que a gente descobriu que ele estava morto. Eu sabia, cara, eu senti. Na hora que eu passei em frente à casa dele, meu pai estava com um pouco de pressa, eu quase falei, para, entendeu? Para. Porque eu vi o Marcelo, nosso amigo Marcelo Piraju, estava lá embaixo, nos carros de polícia. Falei, caramba, bicho, aconteceu alguma coisa. E aí eu fiquei no estado que eu não conseguia, entendeu? Nem falar pro meu pai parar, nem falar, deixa eu aqui e tal. Tava confuso, assim. Minhas crianças no carro, minha mulher. Aí eu cheguei em casa e passou assim 6 horas, entendeu? Depois de umas 6 horas ou 4 horas, ligaram lá em casa e quando falaram, ou quando iam falar, sabe quando tem uma pausa assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Aí eu já sabia, cara. E tem uma coisa assim, que eu acho que deu nos jornais na época, que falou que ele morreu usando droga, não sei o quê. Ele usava droga? Ele usava droga. Agora, se ele morreu usando droga, isso aí a gente não sabe se de repente ele teve se foi uma parada cardíaca, ou se foi uma convulsão, ou se foi uma overdose, ninguém sabe direito o que foi. Essa época foi muito triste, né? Porque o Sérgio já estava doente há um bom tempo, né? E a gente presenciou coisas muito tristes mesmo, assim, porque ele começou a ter convulsões e desmaiar, entendeu? E ninguém sabia direito a causa daquilo, né? Então ele ia no médico e não descobria nada, e aquilo foi se arrastando, né? E a gente percebia que ele estava debilitado, que ele estava com problema, e ficou aqui no médico e ninguém descobria. E a gente estava com ele, de repente ele desmaiava do nada, assim. A gente sabia que ele não estava legal, né? E que ele estava num ritmo desenfreado também, de processo criativo e de todas as loucuras mais que ele fazia, né? Drogas, enfim. Ele estava num processo muito autodestrutivo, realmente. Pela intensidade, talvez, de ser, né? De certas pessoas, não só dele, de repente eu acho que careta não ia dar, entendeu? Então desde o início era muito, então eu acho que talvez necessitasse de certas coisas para poder, entendeu? Ficar mais, talvez fosse isso. E aí eu acho que rolou um vício danado, né? Então tinha momentos que teve um período que ele falou até de se cuidar e tudo, falou, eu vou, né, vou fazer um retiro aí, vou pra lá e tal, já conversei com o médico, ele falou, que legal, cara, né, dava uma força. Tá, mas daí ele já mudava de ideia, já falava, não, o cara vai me prender, Deus me livre, então não vou aguentar, vou morrer lá dentro e tal, não vou não. E ele queria estar aqui fazendo as coisas, né, mas eu acho que também ele estava meio magoadão com certas coisas, que ele não queria nem falar mais, entendeu? Estava de saco cheio já de cobrar algumas coisas, eu via ele muito assim, né? Eu via que era muito gostoso de ver ele, porque a gente se abraçava. Ele conheceu o meu molequinho, pô, foi lindo, cara. Mas aí era, né? Mas eu vi que ele tava tristão, assim, eu senti ele meio tristão pra caramba. Eu estava morando em Assis e tinha uma ligação muito grande, por exemplo, com a Vila Operária, por causa de várias coisas.
né? Era a escola de samba. Porque nessa época, por exemplo, tinha um movimento muito forte do teatro amador em Assis, além do teatro da faculdade, que era o teatro da Vila Operária, o TAV. E, além da escola de samba, ele começou a se envolver com outras questões. O TAV, daqui saíram várias peças que o Sérgio passou a dirigir, junto com pessoas do bairro, e ele dividia, junto com o padre Aloysio Bellini, que era o nosso padre na época, esse papel de liderar culturalmente o bairro. Ele era uma pessoa que você percebia que ele não era acomodado no seguinte termo, de que, bom, eu tenho um grupo, vou fazer a produção do meu grupo. Não. Ele se interessava por tudo que rolava ao seu redor, né? E é interessante que depois, na medida que o Sérgio foi crescendo culturalmente para a cidade, porque ele passou a dirigir o SEMEARTE, e depois que virou praticamente a Fundação Assisense de Cultura, ele teve papel fundamental para a criação da FAC, que é a Fundação Assisense de Cultura, mas ele trazia aqui para a nossa vila também uma série de debates que a gente jamais imaginava, como foi, por exemplo, a questão da demolição da igreja da Vila Operária. Ele liderou, junto com outras pessoas, um movimento contrário à demolição e trouxe, inclusive, depoimentos técnicos e a presença, inclusive, da professora historiadora Ana Maria Martinez Correia, que era do CONDEFAT, para dizer a importância daquela igreja continuar em pé. O que eu acho que foi mais importante foi o tombamento do teatro municipal, a criação da biblioteca municipal, que tudo foi participação e criação dele mesmo, né? Na época do tombamento do teatro, ele não se preocupava só com o teatro, mas com várias casas de Assis, casas antigas que representavam alguma coisa para a história de Assis, inclusive casas de madeira, sobrados de madeira, que não existe mais. Mas então vejo que ele não tinha essa visão só, não vamos tombar o teatro, porque nós usamos teatro para o teatro. Né? Tinha essa visão também da memória urbanística. E acho que, desmotivado talvez, o Sérgio deva ter procurado abrir nova trincheira na cidade de Ourinhos e que, felizmente, parece que conseguiu, assim como ele conseguiu aqui na cidade de Assis. Mas eu não tenho dúvida alguma que a cultura de Assis tem muito do trabalho, enfim, da vida do Sérgio Nunes. A cultura de Assis sem a pessoa do Sérgio Nunes não existe. No meu ponto de vista, praticamente foi o Sérgio que mapeou a potencialidade da cidade em termos culturais e levou adiante, né? Ou seja, a cidade, do ponto de vista da cultura, o que ela tem hoje, da sua formatação, é muito devedora ao trabalho do Sérgio. Foram 16 anos praticamente de convivência e trabalho. A gente montou muitos espetáculos juntos, eu participei da maioria dos espetáculos do Grupo Soarte, né, desde o começo, então foi realmente muito marcante, né, várias peças que foram muito marcantes para mim e, né, que consolidaram aí a história do grupo, né. Aqui dentro dessa cabine, né, do Teatro Municipal de Ourinhos, a gente teve muitos momentos, né, cara, bate-boca, briga, você está entendendo? Envolvimento com o processo de criação, aquela coisa toda, espetáculo, ele fazendo, operando o som, eu fazendo a iluminação. Nós fizemos aí, na nossa história de vida com o Sérgio, vamos jogar em torno de 20, 25 trabalhos de teatro, não sei exatamente, que a gente pode dizer que trabalhamos com poesia, trabalhamos com comédia de costume, trabalhamos com Brecht, trabalhamos com o teatro do absurdo, trabalhamos com Gil Vicente. Então, quer dizer, isso é essa coisa do teatro de repertório, né? Eu lembro que era uma época muito boa, né? Ele tinha muita energia, então ele era um cara que acordava de manhã, tomava seu banho e tal, já descia meio, né,
cabelinho bem penteadinho, pai, com vontade de um puta pique assim para fazer as coisas. Eu falava, cara, esse cara é muito animado. Foi onde a gente começou a mexer um pouco com bonecos também, né? Era uma época que ele ainda ouvia música, né? O Sérgio ouvia música assim, logo que acordava, a gente estava ouvindo um som na casa dele. E ele, enquanto trabalho, enquanto leitura que a gente estava fazendo, ou cenário, ou esses bonecos que a gente começou a mexer depois, era música e ele cantando assim pela casa, então era uma coisa muito alegre, muito pra cima assim. Acho que em 95, assim, eu saí de casa, eu fui morar na casa dele, e daí eu trabalhava com ele, trabalhava no circo, e trabalhava dentro da casa dele, a gente construía boneco, construía cenário, tudo lá dentro, a casa dele é tudo cheio de cola no chão, na parede, tudo quanto é lugar, e tinta. E a gente trabalhava até as 4 da manhã, você entendeu? Acordava, comia, voltava a trabalhar, mas porque a gente gostava mesmo. O amor que ele tinha pela arte era uma coisa assim que não dá pra gente medir, né? Porque ele se entregou a isso de uma forma tão intensa, né? A vida inteira. Ele nunca fez concessão nenhuma em relação a isso, né? Ele tinha uma entrega para coisa que a gente não conseguia acompanhar. Era uma coisa, né? Ele respirava isso, ele acordava de manhã já tendo ideias e pensando nisso, em realizar os espetáculos, enfim. Ele não era só na nossa área teatral, né? Ele interferia em todas as áreas da cultura da cidade, né? Ele acordava, passava no bailado, ele passava na Secretaria de Cultura, e ali ele ia deixando ideias que depois vinham a ser usadas pelas pessoas para realizar os trabalhos, né? Então ele tinha realmente uma generosidade de passar o conhecimento que ele tinha para as pessoas, que era uma coisa impressionante. Pra gente não importa a morte dele. Morrer, a gente sabia que ele ia acabar morrendo. Porque um cara que tinha 60 anos, parecia que tinha 100, o tanto que ele já tinha vivido, o tanto que ele já sabia. Mas sim, entendeu? A importância que ele já tinha deixado pra gente, do que ele já tinha ensinado pra gente, que é o que a gente é hoje. Que por onde a gente passa, a gente tem uma coisa legal, tem uma estética legal, tem uma linha, que todo mundo olha e fala assim, esse grupo é o Grupo Soarte, o grupo que foi ensinado durante vários anos com o seu mentor, que era o Sérgio Nunes. Agora faz assim. Faz igual eu tô fazendo. Pega a energia de todo mundo. Traz ela pro seu peito. Então vamos lá, galera. Merda pra todo mundo. Vamos começar. Aí vamos fazer de tudo. Ritmo, pegada, verdade, lógica. Vai ser bacana. Vamos lá. Por quê? Olha, a consolidação, pelo menos num grande momento na faculdade e na cidade, do teatro, geraram pessoas que se dedicaram à continuidade dessa arte. Até hoje você tem Assis, pessoas que trabalharam com o Sérgio de alguma maneira, até hoje atuando. Você tem em Ourinhos o Grupo Soarte, que está presente lá até hoje. Você tem dentro do próprio Ourinhos a configuração do Departamento de Cultura, não sei se é exatamente esse o nome, enfim, que foi consolidado no momento em que a secretária convidou o Sérgio para ir para lá, né? Ou seja, a partir daquele momento, Ourinhos ganhou importância no cenário estadual e até nacional, né? Do ponto de vista das artes, principalmente com música e dança, né? Mas também com o teatro. Em Assis a história foi idêntica. A FAC é hoje aquilo que o Sérgio começou a plantar lá nos idos de 80, né? Ou seja, a dívida é enorme. A dívida é enorme, só que nem sempre é uma dívida reconhecida. Espero que, mais do que tudo, que a própria cidade não cultue um morto, sabe? Não cultue um morto, porque é impossível não enxergar que o que ele plantou está ali, verdinho. É impossível não trabalhar com o que ficou do Sérgio e pensar com perspectivas no futuro. Então eu acho que é uma oportunidade, né, para os edis, para que dê uma moção para trazer a concha acústica daqui da Praça Mofarrege, que se chame Sérgio Nunes, né?
E no itinerário dele, no espaço que ele curtiu também, né? O Sérgio era tão doido que ele usou até a tenda do Marafon do pastor, que na época pegou fogo da casa dele. Então, são história louca, seria um marco legal, né? Porque o espaço era ali, né? E ficava uma coisa gostosa até, no saudosismo, né? Eu tô te explicando, pra te confundir, eu tô te confundindo, pra te esclarecer, eu tô iluminado, pra descer, daí tô ficando cego. Ah, ele gostava muito de Tom Zé, assim, daqui a pouco rolava um Tom Zé, ele começava a dançar e cantar, entendeu? Junto com o Tom Zé, né? Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Por aí. Daí tô ficando cego pra poder guiar. Estou pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo, é pra te esclarecer.